Bom dia, graça e paz. Estamos aqui, mais um dia, mais um domingo, nossa escola dominical. Então você, muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Nós estamos começando, então daqui a mais um minuto, dois no máximo, nós vamos começar a ministrar aqui. Eu quero aproveitar já, mandar um abraço aí para a irmã Olilda, irmã Sandra, nossa diaconisa. Aliás, né, para quem não sabe ou não está lembrando, ontem foi dia dos oficiais, ok? Então, você que conhece os nossos oficiais aí, você pode dar um abraço depois, né? Dia dos presbíteros, diaconisas, diáconos, missionários, evangelistas, pessoas que, de uma forma geral, trabalham na liderança da igreja. Então, já quero desde já deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento aos oficiais da nossa igreja, ok? Então, estou vendo aqui que a família Monteiro também já está aí, né? Claudião, Deus abençoe. Daqui a pouco nós vamos orar aqui pelo primo da Ziane, né? O Agnaldo. Foi um pedido feito. Então nós vamos estar orando. Vamos estar orando também hoje pela mãe do Toninho, ela que foi hospitalizada. E a situação da mãe do Toninho é uma questão de... ela está com câncer. Então, né, ela foi hospitalizada ontem, não pôde ficar com ninguém lá, teve que ficar sozinha. Então a família está apreensiva, a gente vai estar orando por ela e pela família. O Agnaldo, que é primo da Ziane, a situação dele é suspeita de Covid. Vamos estar cobrindo o Agnaldo. Ontem eu estive conversando com a irmã Solange. Nós vamos orar pela irmã Solange. A irmã Solange tem sofrido de taquicardia. Então vamos estar orando por ela também, no nome do Senhor Jesus, né? Bom dia, Jéssica. Jéssica que está no trabalho, né? Aleluia, glória a Deus, né? Muito bem. Josiane está aqui comigo hoje. Josiane hoje é a minha câmera woman. Aleluia. Está comigo aqui, pastora. Bom dia, minha amada. Bom dia de novo, né? Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, irmã Adelaide. Deus abençoe. Vera, minha cunhada querida. Bom dia. Bom dia. Agora entrou aqui também o Cláudio. Olha que bênção aí, né? Aleluia. Jean, bom dia, Jean. Deus abençoe. Diaconisa Fê. Kátia Leal, bom dia. Estava vendo lá no Face, né? Seu TCC, apresentação. Coloquei lá, né? Você deve ter visto que eu fiz um comentário lá, deu um aplauso. João Carlos, bom dia, João Carlos. Deus abençoe. Manda um abraço aí para sua mãe, viu? Diaconisa Araci, bom dia, minha amada. Como é que tá a senhora, hein? Tá bom? Eu acabei, não sei se a senhora já tinha entrado aqui, ontem foi comemorado o Dia dos Oficiais, né? Apesar de eu ter colocado lá no grupo dos oficiais, eu quero transmitir o meu abraço, né? Muito obrigado à irmã oficial da igreja, uma diaconisa. Deus abençoe a senhora, viu? Diácono Kleber também já está conosco. Aleluia. Então, eu quero já começar essa manhã, essa escola dominical, orando com você, né? Hoje o Senhor me levantou hoje, me despertou com a disposição de orar. Porque orar não é fácil, gente. Orar não é algo prazeroso, não é. Quem diz que orar é prazeroso não está sendo verdadeiro. Até porque oração é algo que é proveniente de batalha, de luta, né? Orar é algo custoso, é algo sacrificial. Orar não é como a gente comer uma picanha, não é como a gente saborear um pudim de leite condensado, aquela rabanada do final de ano, não. Orar é algo árduo. Mas hoje eu acordei impelido pelo Espírito Santo do Senhor com o desejo de orar, né? E hoje pela manhãzinha eu já orei e eu quero continuar essa caminhada de oração. Então eu queria que você aí na sua casa fechasse os seus olhos
e você me acompanhasse nessa oração, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que não há um Deus como o Senhor que trabalha por aqueles que em Ti esperam. O Senhor é um Deus que, apesar de grande, eterno, infinito, o Senhor se relaciona com pessoas humanas, limitadas, finitas, pessoas, Senhor, que dependem e necessitam da Tua graça para viver, para entender as demandas da vida e para prevalecer. Senhor, eu quero nessa manhã começar essa manhã com Deus, essa nossa escola dominical, esse culto, esse momento de comunhão da Tua igreja, clamando ao Senhor o Teu favor sobre nós. Já temos aqui alguns pedidos de oração, Pai. Oramos pela Dona Tereza. Se não me falha a memória, o nome dela é Tereza, a mãe do Toninho. Ela, Senhor, que está com câncer, foi internada, está hospitalizada. Senhor, essa mulher, se Tu quiseres, ela pode ser curada, Pai. Se Tu quiseres, Senhor, ela pode viver um milagre. Ela pode ser um testemunho vivo. Se Tu quiseres, ela pode. Senhor, então eu intercedo nessa manhã por essa mulher. Intercedo nessa manhã pela família do Toninho, pelos filhos dessa mulher, pelos netos, pelas noras, pelos genros. Senhor, vai ao encontro de toda a família. Senhor, e sendo ela curada ou não, que a graça do Senhor envolva toda a família. Mas, Senhor, eu me coloco unido a eles, pedindo ao Senhor, cura, restaura, dá essa bênção, faz esse milagre. Assim também, Senhor, eu mais uma vez oro pela irmã Noemi, esposa do presbítero Natanael. Vai ao encontro daquela mulher, toma aquele hospital nas Tuas mãos, aquele ambiente, Deus, transforma, muda. O Senhor pode curar a perna dela, o Senhor pode curar as suas emoções, o Senhor pode transformar a história dela, o Senhor pode curar os joelhos dela, o Senhor pode fazer todas as coisas, Pai. Pois a Tua palavra mesmo garante que o impossível para o homem é possível para o Senhor. Pai, eu oro pelo primo da Ziane, o Agnaldo. Toma esse homem nas Tuas mãos, Pai. Está com suspeita de Covid. Senhor, já faleceram no Brasil 42 mil pessoas. Já está quase chegando a 43 mil. Pai, nós Te pedimos, Senhor, que de fato essa pandemia, Senhor, seja extinta, seja cancelada, seja anulada, e que o Agnaldo, Senhor, seja alvo do Teu favor, da Tua graça, que ele possa, Senhor, ser restaurado, voltar para o convívio do seu lar. Senhor, mas eu quero também nessa manhã, além de orar pelos enfermos, Pai, que os nomes têm chegado até nós, o clamor tem vindo até nós pelos familiares. Eu quero também orar, Senhor, pela igreja, sabe, Senhor, pelos casais da igreja, pelas famílias da igreja. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa cada família, cada casal de querigma, Senhor. Porque, Senhor, muitas são as investidas do inferno, muitas são as ações contrárias do inimigo, Pai. Cobre, ampara, abençoa. Quantas famílias, Senhor, não estão vivendo momentos conturbados, difíceis, falta de comunhão, de relacionamento. Quantos casamentos, Senhor, não estão sendo alvo, Pai, dos ataques demoníacos, pensamentos de separação, Pai. Sabe, Senhor, pensamentos de contenda. Deus, que a Tua paz repouse sobre cada lar, sobre cada casamento, no nome de Jesus. Eu oro por aqueles, Senhor, que estão enfrentando problemas no seu trabalho, Deus, que estão sendo, Senhor, perseguidos, que estão sendo, Senhor, alvo, Senhor Deus, de estratégias malignas no nome de Jesus. Senhor, cobre os Teus servos, cobre as Tuas servas, aquele, Senhor, que talvez o nome já esteja constando numa lista para demissão, que isso seja mudado, Pai, que isso seja revertido, que o emprego seja garantido, e não só isso, Senhor, que venha a promoção, que venha a bênção, que venha o aumento do salário,
salário, no nome do Senhor Jesus. Aqueles, Senhor, que estão desempregados, abre uma porta, Pai. Aqueles, Senhor, que estão endividados, Deus, supre as necessidades e ajuda, Senhor, a quitar cada uma das dívidas financeiras, ainda que contraídas de forma errônea. Tem misericórdia, Pai. Senhor, toma o teu povo, Pai, aqueles que estão frios na fé, aqueles que estão desmotivados. Senhor, já vamos para 3 meses, Deus, sem cultos presenciais, apenas na live, Senhor. E Deus, isso é frio, sabe, Deus, é distante. E eu sei, Deus, que muitas pessoas têm sido alvos de ataques demoníacos. Muitos têm se entregado à frieza do seu coração. Deus, aquece, envolve, abençoa. Toma, Senhor, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada ancião da tua casa, Senhor, e abençoa no nome do Senhor Jesus. Fala conosco nessa manhã, Pai, através da tua palavra. Abre o nosso coração, gera em nós fé para entendermos a tua palavra e a colocarmos em prática nas nossas vidas, Pai. E, Senhor, que em nome de Jesus os testemunhos venham, não para a glória nossa, mas para a glorificação do teu nome, para que possamos testemunhar dos milagres do Senhor na vida do teu povo. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Quero mais uma vez dar as boas-vindas, então. Está aqui conosco o presbítero Natanael, diaconisa Valéria, né? Irmão Paulinho, seja muito bem-vindo, bom dia. Está aqui o telefone do Caio, então deve ser, né? Irmão Carlos, irmã Solange, sejam muito bem-vindos. Amados, abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 46 até o verso 52, enquanto eu molho aqui a garganta, né? Eu estou muito motivado, eu estou muito, né? Nessa manhã, hoje eu acordei assim, extremamente motivado. São 3 meses que nós não temos os cultos presenciais, mas está chegando ao fim, né? Está chegando ao fim e quem sabe, né? De repente, domingo que vem, a gente possa retornar aos cultos presenciais. Vá orando aí, tá certo? Ao longo dessa semana agora eu vou estar me reunindo com a nossa liderança, a gente está acompanhando aí tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que está sendo dito, não é? E é claro, há muito desencontro em tudo que é dito, né? Ao invés de informação, está acontecendo muita desinformação. Então, apesar de tudo que a gente tem ouvido e visto, a gente também vai buscar no Senhor uma direção para aquilo que Ele tem para nós, ok? Eu sei que já há igrejas que estão funcionando normalmente, eu sei que há igrejas que ainda não estão, e essa semana que vem agora nós vamos definir a nossa situação, tá certo? E em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46, nós temos aqui um relato da história do cego de Jericó, que é o cego Bartimeu. É um texto que eu não preciso nem dizer para você que eu gosto muito da Bíblia, né? Aliás, eu sou meio engraçado, quase todo texto eu digo, eu gosto muito, mas é verdade. Você vê que quase todas as mensagens, de uma forma ou de outra, eu cito o cego Bartimeu. Estou sempre citando ele, porque é um texto emblemático da palavra, né? Fala do cego Bartimeu, e o cego Bartimeu é uma pessoa que está ligado à cidade de Jericó. Versículo 46 começa falando sobre a cidade de Jericó. E Jericó é o lugar dos recomeços. Então eu acho que essa mensagem é muito apropriada para esse momento. Porque diante dessa situação mundial, internacional que nós estamos vivendo, da pandemia, né, o mundo começa a retomar as suas atividades. Então nós estamos caminhando para um recomeço. Setores da sociedade, né? Setores financeiros, empresas, igrejas, né? Estão começando a retomar suas atividades, aquilo que o governo vem chamando de um novo normal, não é? Está vindo e nós estamos então
Então eu quero falar hoje sobre lugar dos recomeços. Jericó é o lugar dos recomeços. E o personagem central dessa cidade, dessa história, é o cego Bartimeu. Diz assim, verso 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amados, esse episódio acontece em Jericó, na entrada ou na saída de Jericó, como você preferir. E Jericó, amados, foi um lugar no passado, né, antes desse momento que Jesus passou por essa cidade, Jericó foi um lugar que a Bíblia mostra para nós de águas amargas e terra estéril. Se você for olhar na Bíblia, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19, você vai ver relatado isso ali. Jericó, lá em Juízes, no capítulo 6, está retratado que Jericó foi um lugar de derrota e de destruição. Quando, comandado por Josué, o Senhor derrubou as muralhas de Jericó. Jericó já havia sido lugar de maldição. Isso está lá em Josué, capítulo 6, verso 26. Você pode ver isso, depois você pode consultar. Então, amados, nós não estamos aqui diante de um texto fortuito. Não, mas é um texto muito apropriado para esse tempo. Porque Jericó já havia sido um lugar de águas amargas e por conta disso a terra era estéril. Porque águas amargas não servem para fertilizar a terra, para tornar a terra apropriada para o cultivo de qualquer coisa. Jericó já havia sido um lugar de derrota, de destruição. Os moradores de Jericó achavam que estavam extremamente seguros, porque Jericó era uma cidade rodeada de duas muralhas. Era uma muralha após a outra. Jericó tinha uma muralha, duas muralhas de 4,5 metros de largura. E você sabe muito bem, né? Eu não sou tão velho assim, e eu, aqui no Brasil, no nosso contexto aqui, eu peguei construções em que os homens antigos, eles construíam, muitas igrejas foram construídas assim, os alicerces eram feitos com aquelas pedras, né? Lavadas, pedras grandes, assim, imensas, né? Eram colocadas ali porque aquilo dava uma sustentação. Há casas antigas que foram construídas assim, o seu alicerce, né? A sua fundação foi estruturada em cima de pedras, aquelas pedras imensas. Imagina uma muralha de 4,5 metros, né? Naquela época da Bíblia, como ela foi construída? E eram duas. Havia uma muralha, havia um fosso, e logo após o fosso uma outra muralha de 4,5 metros. A Bíblia diz que com toda essa segurança, após o povo de Deus rodear ali por 7 dias, aquelas muralhas vieram ao chão. Jericó era um lugar que no passado havia sofrido maldição. E é interessante, amados, que nós estamos vivendo um momento extremamente desfavorável, um momento extremamente de muita vulnerabilidade para todos nós,
né? Pessoas estão tendo... Eu estava conversando ontem com um amado, e ele estava compartilhando comigo que ele outro dia desse foi ao mercado. E ele então lá no mercado, ele começou a sentir taquicardia, começou a sentir um pouco de falta de ar, e a percepção dele é porque o mercado começou a encher, começou a ter um movimento grande de pessoas, e aquilo começou a deixar ele meio que em pânico, né? E ele começou a sentir taquicardia, falta de ar, ele teve ali que se controlar, né? Teve ali que se autodisciplinar naquele momento para poder não dar um piripaque. Porque é o momento que nós estamos vivendo. Tantas informações negativas, tantas palavras contrárias, tantas declarações de que o futuro não vai ser bom, né? Nós não podemos esperar nada melhor para o futuro, que as pessoas estão vivendo assim. Era a realidade de Jericó, uma cidade que no passado não tinha coisas muito positivas, o seu histórico não era favorável, o seu histórico não era benéfico. Mas a Bíblia vai dizer para nós, que Eliseu, quando passou naquela cidade e se deparou com a realidade de que ela tinha águas amargas e por isso a terra era estéril, né? É aquele texto lá que fala quando Eliseu transformou as águas de Jericó em água doce, as águas amargas em água doce, lembra disso? Ele mandou pegar um prato novo, um punhado de sal, e ali ele deitou, diz a Bíblia que ele deitou aquele punhado de sal na nascente da água, e a água foi transformada. Aquela cidade, a partir da passagem de Eliseu por lá, se tornou a cidade das palmeiras. Também nós podemos ver que em Jesus, porque esse texto vai mostrar para nós que Jesus curou um cego. E olha, irmãos, até o advento de Jesus na terra, cego nenhum nunca havia sido curado. A medicina da época não tinha solução para isso. Jesus é que trouxe a solução para a cegueira. Então eu quero até aproveitar e dizer para você, se você hoje não consegue ver o seu futuro, se você hoje não consegue vislumbrar algo bom, se você hoje não consegue visualizar aquilo que a Bíblia diz, você precisa de Jesus, mesmo você sendo crente. Porque só Jesus pode nos dar de volta a visão. Só Jesus pode nos conceder a possibilidade de visualizarmos, de vislumbrarmos aquilo que, de fato, o Senhor tem para nós. E Bartimeu, amados, o texto vai dizer para nós aqui que Bartimeu, ele era cego, mendigo. Olha que coisa! Bartimeu era um homem que tinha algumas limitações. Ele era cego, não podia ver. Para se locomover, dependendo das circunstâncias, precisava de alguém. Para saber o que estava acontecendo à sua volta visualmente, ele precisava de alguém. E além de ser cego, ele era mendigo, ou seja, ele não tinha recursos próprios. Ele não tinha dinheiro. Era alguém que dependia da boa vontade alheia, era alguém que dependia da ajuda financeira de terceiros. Era um homem com extremas limitações. Mas é interessante que, apesar de ser cego, limitação física, mendigo, limitação financeira, o texto vai dizer que ele era filho de Timeu. E Timeu na Bíblia significa honrado. Olha que coisa tremenda, irmãos. Um homem cego, mendigo. Nesse tempo da Bíblia, uma pessoa marginalizada. Porque todas as enfermidades no tempo da Bíblia, no tempo de Jesus, era entendido pelos judeus como sinal de pecado. Tanto que em João capítulo 9, se você depois quiser dar uma conferida, você vai perceber que Jesus está com os discípulos e no meio do caminho eles encontram um homem cego e um dos discípulos vira: Senhor, esse jovem cego, essa situação se deu com ele por quê? É pecado dele ou dos seus pais? E Jesus então libera aquela célebre frase, né? Nem dele, nem dos pais. Isso aconteceu para que seja glorificado o nome do Pai na vida dele.
que era o entendimento dos judeus. Se alguém estava enfermo, se alguém tinha uma debilidade, uma limitação, uma dificuldade, estava em pecado. Era a compreensão que eles tinham. Mas ele era filho de Timeu, que significa honrado. Ou seja, ainda que hoje você esteja com limitações físicas, ainda que hoje você tenha limitações financeiras, ainda que hoje paire sobre você uma nuvem de que o que você está vivendo seja talvez por conta de pecado, você é honrado, porque não é pelo que você tem ou pelo que você é, mas é pelo nome de Jesus que está sobre a sua vida. Em Deus, em Jesus, nós somos novas criaturas, queridos. Aleluia! E o texto vai dizer que além de ser cego mendigo, porém, filho de Timeu, honrado, ele estava sentado à beira do caminho. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Uma pessoa sentada à beira do caminho, amados, nos traz a concepção e a ideia de uma pessoa sem propósito, sem direção. Um homem cego, mendigo, sozinho, sentado à beira do caminho. Sem propósito, sem direção, sem saber o que fazer. Porque uma pessoa que perde a sua visão é uma pessoa que fica sentada à beira do caminho. E no tempo em que nós estamos, amados, nessa época nossa, há muitas pessoas assim, sentadas à beira do caminho, porque não tem a visão do seu futuro, não tem a visão daquilo que Deus tem para as suas vidas. Estão sentadas. E eu queria lembrar você que a Bíblia vai nos mostrar que a beira do caminho é um lugar de todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende. Aí vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Isso nós vemos lá na parábola do semeador, em Mateus no capítulo 13. A beira do caminho é o lugar daquelas pessoas que ouviram a palavra. Mas sabe, elas não colocaram em prática, deixaram o diabo levar. É aquela pessoa que um dia ouviu uma mensagem, ou alguém liberou uma profecia, se arrepiou, sentiu Deus naquilo ali, mas não perseverou e o diabo levou. E se lá atrás Deus disse, eu vou te usar, eu vou te fazer de você uma bênção, hoje a pessoa pensa assim, eu nem crente mereço ser, eu nem na igreja deveria estar. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, assim como o cego Bartimeu que estava à beira do caminho e viveu o seu milagre, você, ainda que você esteja à beira do caminho, sem propósito e sem direção, sem saber o que fazer. Porque, amados, hoje nós estamos na nossa Jericó, o lugar dos recomeços. Vamos ter que recomeçar. Vamos ter que recomeçar os cultos, vamos ter que recomeçar as atividades de trabalho, vamos ter que recomeçar as atividades na escola, vamos ter que recomeçar as atividades na faculdade, na universidade, vamos ter que recomeçar. Os recomeços estão aí, estamos na nossa Jericó, você está na sua Jericó. Até alguns dias atrás era só pandemia, mas agora já são os recomeços, as retomadas. Anteontem eu fui ali no shopping, porque o shopping reabriu. Eu fui no shopping comprar um presente para minha namorada. E eu parei o carro não lá dentro do shopping, mas parei na rua. E tinha um guardador de carro ali, e ele virou para mim e falou, e aí meu chefe, tudo bom? Graças a Deus, nós estamos aí trabalhando, né? Voltamos às atividades. Tempo de recomeço. Não importa se na sua trajetória há amargor, há terra estéril, não importa se na sua trajetória foram liberadas palavras de maldição, decretos de sentenças malignas, é tempo de recomeço. Você está na sua Jericó e o Senhor pode mudar a sua história. E mesmo que hoje você esteja à beira do caminho, você não está puramente à beira do caminho, você está no lugar dos recomeços. Talvez para muitas pessoas, amados, que olhassem aquele cego mendigo, filho de Timeu, naquele lugar, ele simplesmente era um cego
sentado, sem eira nem beira, sem propósito. Mas aquele lugar, para aquele homem, era o lugar do seu recomeço. Talvez você esteja vivendo um momento de muita luta, de muita dificuldade, talvez até interior. Aqui, ó, guerras imensas, violentas na sua mente, pensando talvez até em tirar sua vida, em destruir seu casamento, em destruir seu ministério, em largar o seu trabalho, sabe, em sumir, virar um eremita, ir embora, sair andando por aí sozinho, sem lenço e sem documento. Mas eu queria dizer para você nessa manhã que esse lugar que você está, essa beira do caminho, é exatamente o lugar do teu recomeço. E eu profetizo sobre a sua vida, você vai recomeçar em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe por quê, amados? Porque mesmo à beira do caminho, você pode ouvir. Diga para você mesmo aí, eu posso ouvir. O texto vai dizer para nós, amados, no versículo 47, olha o que diz. O verso 47 começa assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, era cego, mendigo, Bartimeu, filho de Timeu, sentado à beira do caminho, aparentemente numa situação completamente adversa, desfavorável. Em outras palavras, deve estar sentado aí esse coitado para viver os seus, até o fim da sua vida aí. Talvez você esteja pensando isso nesses dias. Daqui não vai passar, não vai melhorar. Cheguei a uma situação que não tem mais como reverter. Talvez esse fosse o pensamento de Timeu, de Bartimeu. Talvez esse fosse o pensamento das pessoas que passavam por ali e viam aquele homem. Talvez esse fosse o pensamento de Satanás, do inferno. Mas esse não era o pensamento de Jesus, aonde eu e você vislumbramos apenas a beira do caminho. Jesus vê para nós um lugar de recomeço. Porque a beira do caminho é um lugar onde você pode ouvir. Foi ali, na beira do caminho, foi ali naquele momento difícil, foi ali cego mendigo, foi ali sozinho que ele ouviu. Você pode estar à beira do caminho, mas você pode ouvir. E a Bíblia vai dizer para nós, amados, em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Está difícil? Está debaixo de muita luta? Você pode ouvir. Fique atento à voz de Deus. Né? Eu tenho ouvido muitas pessoas, eu vou compartilhar uma coisa pessoal dos pastores, né? Outro dia desse eu ouvi um pastor dizer assim: caramba, nesse tempo de pandemia eu estou trabalhando mais do que antes da pandemia. É um equívoco. Sabe por quê, irmãos? Porque se a pandemia veio, se Deus permitiu, é para todo mundo parar. É para todo mundo parar. É claro que coisas essenciais nós vamos fazer, por exemplo. A gente não deixou de ter a nossa live da manhã com Deus, a nossa live do culto da noite, a nossa live da quarta-feira. Né? Eu fiz contatos com irmãos por telefone, por zap. Algumas pessoas eu fui presencialmente, fiquei na calçada, tudo bem? Como é que vai? Fiz isso com poucas pessoas pelo receio, pela preocupação e pela responsabilidade de não passar nada. Eu não sabia se eu estava ou não com o Covid. Mas assim, sabe, tem gente que por conta da pandemia e alguns pastores, eles começaram a fazer um volume de coisa. Não, a gente precisa fazer, A gente não precisa nada. É tempo de parar. Sabe, talvez você esteja sentado à beira do caminho, você esteja aí atônito com um monte de coisas. O cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho, mas ele ouviu. É tempo de você ouvir. É por isso, irmãos, que Jesus disse a João lá em Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
nessa situação adversa que você está, no meio desse fogo cruzado, na beira do caminho, sem saber o que vai ser do teu futuro, você pode ouvir. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo a você nesse tempo. Mantenha o teu ouvido atento, porque ainda que à beira do caminho, você pode ouvir. Você está liberado para ouvir. Aí nessa situação, diga para Deus: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir aquilo que tu tens para mim. Ouça o Senhor, querido. O cego Bartimeu fez isso. O texto paralelo desse episódio aqui, que está lá em Lucas, no capítulo 18, você pode ler depois em casa, diz que ele perguntou, o cego Bartimeu, ele perguntou: que barulho é esse? Ele era cego, mendigo, sentado à beira do caminho, sozinho, mas ele ouvia. Você pode ouvir, querido. O diabo pode muitas coisas. O diabo tem muitas influências, mas ele não pode te impedir de ouvir. Se você quiser ouvir, você vai ouvir, porque Deus nunca parou de falar. Deus nunca parou de fazer barulho. Deus nunca parou de fazer o seu movimento. Deus está agindo. Deus está se movimentando. E sabe qual é a importância de nós ouvirmos? É porque, amado, quando nós ouvimos, nós somos impulsionados. Olha o versículo 47, o que diz: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. E eu vou compartilhar para você algo como pastor. Eu tenho visto muitas pessoas apáticas na igreja de um modo geral. Muitas pessoas paradas, que não querem mais fazer, que não querem mais ter um cargo, que não querem mais exercer uma atividade, pessoas abrindo mão daquilo que fizeram, há anos atrás. Não quero mais. Amados, quando eu ouço alguém dizer isso para mim, isso me faz entender que essa pessoa já não ouve mais o Senhor, porque quando nós ouvimos o Senhor, a voz do Senhor, nós somos impelidos. O texto diz que ele, ouvindo que era Jesus, ele pôs-se a clamar. Até ele ouvir que era Jesus, ele estava em silêncio, ele estava quieto. Porque, amados, quando nós ouvimos, nós sabemos quem está falando. Quando nós ouvimos, nós sabemos o que é que está sendo dito, porque eu estou ouvindo. E quando nós ouvimos, nós podemos lançar as nossas redes sobre, em cima da palavra que foi dita. Então, nesse momento, você que está à beira do caminho, está sem propósito, está sem direção, talvez você tenha o seu emprego, você tenha o seu salário, você tenha a sua família, você tenha a sua história de vida, mas você está à beira do caminho, porque você não tem mais propósito, você não sabe para onde ir. Muitos de nós nesse tempo estamos esperando a velhice, morrer de velhice, estamos esperando a aposentadoria, estamos esperando algo que a gente não sabe se vai acontecer e não fazemos nada no presente. Em nome do Senhor Jesus, ouça, você pode ouvir, você pode se separar com o Senhor, você pode mesmo no meio de tudo, porque ele estava à beira do caminho. A beira do caminho era o lugar onde passavam os carros de boi, era o lugar onde passavam os camelos, era o lugar onde passavam as pessoas, era o lugar dos tropéis. E ele ali ouviu o barulho que vinha do céu, porque o barulho de Jesus é o barulho que vem do céu. Você está à beira do caminho, está sem propósito, está sem direção, você pode ouvir, ouça, o Senhor está falando. Jericó é o lugar do recomeço, porque quando nós ouvimos, nós somos impelidos. O que está faltando para você é ouvir o Senhor falar contigo. Jericó é o lugar dos recomeços, amados, porque ainda que estejamos à beira do caminho, nós podemos ouvir o que Deus tem para nos dizer.
E à medida que nós ouvimos, nós vamos sendo impulsionados cada vez mais. O verso 47 diz que quando ele ouviu, ele foi impulsionado a falar. E no verso 48 diz, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais. Ou seja, a cada vez que ele ouvia, ele tinha mais motivação, ele era mais impulsionado. Quando ouvimos o Senhor, amados, cada vez nós nos dispomos mais. E a importância de ouvir é porque quando nós ouvimos também, nós somos ouvidos. Olha o versículo 49 que diz, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Quando ouço, eu também sou ouvido. Porque, irmãos, o relacionamento com Deus é um diálogo. Eu falo, mas eu também ouço. Eu ouço e por isso eu também sou ouvido. Porque Bartimeu ouviu, ele foi ouvido. Então, em nome do Senhor Jesus, você está querendo atenção? Dê atenção também. Atenção gera atenção. Você está à beira do caminho? Fique tranquilo. É nesse lugar que você pode ouvir o que Deus tem para você. A segunda coisa é que a beira do caminho é o lugar exatamente onde eu posso me levantar. Olha o que o texto vai dizer aqui, ó. Versículo 49. Parou Jesus e disse, chamai. Chamaram então o cego, dizendo, tenha de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. A beira do caminho, amados, é a situação, é a circunstância onde a gente pode se levantar. Você pode estar num momento adverso, você pode estar enfrentando uma violência emocional, uma violência espiritual, uma violência até física. Você pode se levantar. Há um ditado popular que diz, o cair é do homem e o levantar é de Deus. É mentira. Quando nós olhamos para a Bíblia, o levantar é do homem. Algumas vezes na Bíblia nós vemos Deus dizendo ao homem, levanta-te, porque eu quero falar contigo. Se você for olhar lá no livro de Apocalipse, vai dizer que quando João teve a visão do Senhor Jesus, ele caiu. E o anjo disse para ele, levanta-te, levantou, colocou ele de pé. Sabe, queridos, o Senhor, Ele quer falar contigo, mas Ele precisa que você se levante. A beira do caminho é só um lugar momentâneo, é só um lugar específico. Mas mesmo que você esteja à beira do caminho, além de ouvir, você pode se levantar. Levantar do anonimato, se levantar da depressão, se levantar da autopiedade, se levantar da frustração, do medo, se levantar da decepção. Você pode se levantar da angústia. Quantas pessoas não estão prostradas à beira do caminho, pelo medo, pela angústia, pela decepção, pelo trauma, sabe? Levanta-te, a Bíblia diz. E aqui, amados, quando o texto diz levanta-te, não está falando só de uma posição sentada ou de pé, mas está falando de uma mudança de mentalidade. Você precisa mudar a sua mentalidade. Sabe, amados, naquele momento, para aquele cego, houve ali um divisor de águas. Porque nesse tempo, o cego, o lugar dele era sentado à beira do caminho pedindo uma esmola. Mas naquele momento, amados, foi dito para ele, levanta-te. O Senhor nesses dias está dizendo para você, é hora de mudar de posição. É hora de tomar uma atitude nova. É hora de fazer algo que você ainda não havia feito. Ele disse ao cego, levanta-te. E ele não disse, eu vou te levantar, ou os discípulos disseram, vem que nós vamos te levantar. Não, disseram para ele, levanta-te, é contigo, meu amado e minha amada, é o teu lugar de recomeço, é você que tem que se levantar, é você que tem que se posicionar, é você que tem que ir na direção da tua bênção. Jesus está pronto para te abençoar, Jesus está disposto a fazer algo poderoso na sua vida, mas você precisa se levantar, no nome do Senhor Jesus.
Eu creio no meu coração que no próximo domingo nós vamos retornar aos nossos cultos presenciais. Amém. Levante-se da sua casa e vá para a igreja. Nós vamos separar as cadeiras lá, com o espaçamento adequado, vamos ter para você lá um álcool em gel, e vamos estar lá esperando você. É a hora de você se levantar, sair da beira do caminho e mudar a tua realidade, transformar a tua história no nome de Jesus. Fala de mudança de mentalidade. E o verso 50, amados, mostra que Bartimeu entendeu esse negócio. Olha o que diz aí o versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Sabe, queridos, quantas vezes eu já não ouvi crentes falando pejorativamente de incrédulos? Porque quantas vezes você não falou de Jesus para alguém e a pessoa disse assim: quando chegar o tempo de Deus na minha vida, eu vou aceitar Jesus, ou eu vou para a igreja, ainda não está no tempo de Deus, quando chegar a hora certa, não é assim? E a gente fica indignado, não fica? A gente fala: poxa, a pessoa não quer, não é? Eu já pensei assim, só eu que penso assim? Mas sabia que você, crente do Senhor Jesus, muitas vezes faz exatamente a mesma coisa? Porque a Bíblia está dizendo: levanta-te. Bartimeu, amados, podia virar para os discípulos e dizer: poxa, dá para me ajudar aqui? Poxa, peraí, eu vou levantar, mas devagar, tá? Porque sabe, eu sou um ceguinho, e pelo amor de Deus, não pode ser com muita pressa. O texto diz, amados, que a mudança naquele homem foi tal, que o entendimento dele foi assim tão palpável, que ele de um salto se pôs de pé, tirou a capa. Sabe, você precisa entender que apesar de você estar à beira do caminho, você pode se levantar. Você tem essa autorização. O Senhor te libera para se levantar. Mas o problema é que muitos crentes no Senhor Jesus que estão apenas à beira do caminho é que eles estão envolvidos por algum tipo de capa. E essa expressão aqui, lançando de si a capa, levantou-se de um salto, não está aqui por acaso, queridos, à toa. A gente pode entender que o fato dele ter tirado aquela capa é porque aquela capa certamente iria atrapalhar a sua atitude de levantar. Que é o que acontece com muito homem e muita mulher de Deus, é crente, congrega, é membro da igreja, é dizimista, é ofertante, se envolve nos trabalhos da igreja, mas tem sobre si uma capa. A capa do sempre foi assim. A capa dos amigos. O que meus amigos vão pensar, o que meus amigos vão dizer. Tem sobre si a capa dos seus recursos. Não investe, não é ousado, porque afinal de contas eu vou abrir mão daquilo que eu tenho. Não se esqueça, a maioria das pessoas que conquistaram algo foi porque foram ousadas. Eu tenho um cunhado que alguns anos, 1 ou 2 anos atrás, eu não me lembro exatamente o tempo, mas ele não tinha o dinheiro para comprar um apartamento para o filho dele. Ele não tinha o dinheiro. E ele comprou um apartamento para o filho, como? Sendo arrojado, sendo ousado. Foi lá, ele tinha uma parte da entrada, negociou com a construtora, conseguiu dar o restante da entrada parceladamente e tiveram outros desdobramentos ao longo da negociação. Resultado, ele começou pagando prestações de R$2.000, R$2.000 e pouco. Hoje, as prestações estão em R$500 e poucos, porque ele já conseguiu dar toda a entrada e agora está pagando somente o financiamento do imóvel, que já foi entregue e já está lá bonitinho. Já até fizeram modificações. Ousadia. O texto diz para nós, amados, que esse homem tirou de si a capa dos seus recursos, a capa das suas experiências, a capa dos seus medos, a capa dos seus conhecimentos. O que é que te impede de se lançar sobre a palavra de Deus? Você, que Deus tem dito a você já há muito tempo, vá para uma igreja,
congregue numa igreja, se torne membro de uma igreja. É a capa dos maus exemplos pastorais, dos maus exemplos de muitos crentes. Querido, em nome de Jesus, não se deixe enganar. A igreja é composta de pessoas, e pessoas erram. Mas ouça o que eu vou te dizer, no dia que Jesus vir buscar a sua igreja, a Bíblia diz que os anjos do Senhor virão e pegarão, separarão os santos do Senhor. Você precisa se preocupar com você, com a sua vida diante do Senhor. Tire de sobre você a capa que te impede de levantar. Tire de você a capa que te impede de mergulhar na palavra que está sendo liberada para você. Você está à beira do caminho, mas você não está impedido de levantar. O cair é do homem e o levantar também é do homem. Lembra do filho pródigo? Ele saiu da casa do pai. Mas lá, no momento de escassez e de fome, ele, diz a Bíblia, caindo em si, disse: pequei contra o céu e diante do meu pai. Quantos trabalhadores do meu pai não comem pão com fartura e eu aqui desejando comer a comida dos porcos? Vou lá e vou dizer para o meu pai: pequei diante do céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Não foi Deus que falou com ele. O texto não diz que houve uma luz, uma explosão, um show pirotécnico, que alguém falou: rapaz, olha bem. O texto diz que ele caindo em si. É tempo de nós cairmos em nós mesmos. É tempo de você cair em si. Se levante, faça como o cego Bartimeu. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: você está na beira do caminho? Está sem propósito, sem direção? Levanta-te, levanta-te em nome de Jesus. Diz o texto: levantou-se ele de um salto. Suba de nível, queridos. O cego Bartimeu saiu daquilo que era terreno. Sabe, ele se colocou numa posição favorável para viver o que Deus tinha para ele. Ainda que à beira do caminho, fique de pé. Ouça o que o Senhor está falando. Se levante. Mas mais do que ouvir e se levantar, você está na beira do caminho? Vai ter com Jesus. Olha o que o versículo 50 diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Jericó é o lugar dos recomeços, amados. Não é por causa da arquitetura natural, não é por causa da população, não é por causa da história daquela cidade, não. Aquela cidade se tornou o lugar dos recomeços por causa de Jesus. Jesus passou ali. Zaqueu foi transformado ali. Bartimeu foi curado ali. Jesus passou naquele lugar. Você está na beira do caminho, sem propósito e sem direção. Vá a Jesus. Vai ter com Ele. Sabe, queridos, o Senhor, Ele não quer te ensinar teologia. Teologia para pastor. O Senhor, Ele quer ensinar a você a ser como Ele é. Ele quer mudar a tua história. Veja que Ele vira para o homem, no versículo 51, e diz assim: ó, que queres que eu te faça? E o cego diz: mestre, que eu torne a ver, é o que eu quero. Sabe, Jesus quer. Jesus já sabia o que aquele homem precisava, até porque era visível, era físico. Não precisava ninguém dizer, era só olhar que ele ia ver que o homem era cego. Mas ele pergunta, porque Jesus quer relacionamento. Você pode ir a Jesus mesmo estando à beira do caminho, mesmo estando sozinho, mesmo tendo algumas limitações. E sabe o que isso vai fazer? Com que a sua vida seja transformada, a sua realidade seja transformada em nome de Jesus. Jesus veio para trazer as realidades do céu à tua vida. Ele veio para trazer o reino dos céus. Bartimeu, filho de Timeu, honrado, mas vivendo como cego mendigo, sentado à beira do caminho. Um dia, houve um barulho. Ele resolveu ouvir. Ouviu.
Disseram para ele que era Jesus. O fato dele ouvir aquilo motivou, impulsionou e ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque ele ouviu, ele foi ouvido. Jesus disse: chamai-o. Disseram para ele: cego, tem bom ânimo, ele te chama. O texto diz: levanta-te. Ele se levantou, ele não ficou prostrado, ele não ficou ali dando uma de coitado. Minha vida é muito difícil, a minha vida é muito... Me permita fazer um parêntese aqui, a gente já está caminhando para o final. Sabe, queridos, outro dia desse eu ouvi um pastor relatando que um membro da igreja dele, nesse momento agora de pandemia, procurou por ele e falou: poxa, eu estou desempregado, fui mandado embora, pastor, eu estou desanimado, eu não sei o que fazer. E o pastor falou para ele: meu querido, procure outro meio. Quem sabe Deus pode te dar uma outra estratégia. E aquele homem saiu meio que como o jovem rico, lembra do jovem rico? Que saiu de cabeça baixa, porque Jesus disse para ele vender tudo que tinha, dar para os pobres e depois ir segui-lo. O pastor falou que aquele homem saiu meio cabisbaixo, meio entristecido, mas passaram 2 semanas. E aquele rapaz ligou para o pastor, falou: pastor, olha, aquela palavra que o senhor me deu no primeiro momento assim me desanimou, me entristeceu, mas depois ela foi mexendo comigo, pastor, e eu tenho um testemunho para dar hoje. Pastor, o que é? Pastor, eu estou inaugurando uma loja de conserto de bicicletas. Pastor, eu descobri nessas 2 semanas que eu gosto de bicicleta, que eu sempre mexi nas minhas bicicletas. Quando garoto eu trocava roda, pneu, pedal, guidão, eu fazia modificações, né? Eu tunava minhas bicicletas. E aí, pastor, isso foi mexendo comigo e eu estou agora inaugurando um bicicletário, um lugar para consertar a bicicleta. Querido, você pode ressignificar a sua vida. Esse cego estava sentado à beira do caminho, mas quando ele ouviu que era Jesus, ele pensou: eu posso ressignificar a minha vida, eu não posso mudar o que aconteceu até aqui, daqui para trás, mas eu posso mudar o que vai acontecer daqui para frente. Você não pode mudar o que já aconteceu até ontem, mas você pode mudar o que vai acontecer a partir de agora. Ouça, se levante, vá até Jesus. Ele é que pode mudar, Ele é que pode transformar. Ele veio trazer as realidades do céu à sua vida. Ele veio escrever uma nova história para você. Então, em nome do Senhor Jesus, saia desse marasmo. Sabe? Não fique se apegando às informações negativas que você tem ouvido daqui e dali. Não se deixe levar por ideologias políticas. Irmão, esse negócio de ideologia política é do homem, não é de Deus. Você tem que votar. Você vota se você quiser. É um direito do cidadão, votar ou não votar. Você vota, mas não fique se fiando em ideologia política. Não fique se fiando. A Bíblia não tem nada a ver com política, irmãos. Até mesmo os pastores que defendem isso estão errados. A Bíblia fala de Jesus, a Bíblia fala do Deus Todo-Poderoso, a Bíblia fala de pecado, salvação, vida eterna. A Bíblia não tem nada a ver com política, irmãos. Glória a Deus. Deus usou homens específicos como José, como Daniel, em situações específicas, para coisas bem específicas. Ponto. Eu quero lembrar a você que Jesus foi crucificado pelos políticos. De direita, de esquerda, de centro, do raio que os parta. Me perdoe essa expressão. Então, em nome de Jesus, não fique se apegando a essas coisas. Pare de ouvir. Irmãos, eu já não ouço mais alguns noticiários. Eu já não assisto mais alguns jornais. Não. Porque a Bíblia é o que tem o que eu preciso. Eles não têm. Sabe por que vai voltar ao normal agora? É porque daqui a pouco tem eleição, queridos. Em agosto começa a campanha. Tem que voltar tudo ao normal. E você, crente no Senhor Jesus, fica brigando com seus familiares, com seus irmãos em Cristo por causa de político. É tudo do mesmo balaio, irmãos. Jesus é o diferencial. Até aquele dia em que Jesus passou por Bartimeu, Bartimeu só recebia esmolinhas. Bartimeu só se recebia ajudas pontuais. Bartimeu era chamado de ceguinho.
Bartimeu era ridicularizado. Quantos bullying Bartimeu não deve ter sofrido, queridos? Porque nós, seres humanos, somos assim. A gente ri da desgraça dos outros. A gente faz chacota com o sofrimento alheio. Nós somos assim. Talvez seja até uma das coisas que Deus acha graça da gente. Não sei, estou pisando em ovos aqui, mas não sei. Porque tanta gente faz essas coisas. Sabe, queridos? No dia que Jesus passou, a vida daquele homem mudou. A vida daquele homem foi transformada para a glória do nome do Senhor. Então, hoje, aonde você está, da forma que você está vivendo, o que está acontecendo contigo, ouça, se levante e vá até Jesus. E a sua vida vai ser transformada para a glória do nome dele. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, tá? No nome do Senhor Jesus. A Josiane tem ali algum pedido de oração? Deixa eu anotar, deixa eu ver aqui, né? Eu já orei pelo irmão, pelo primo da Ziane, o Aguinaldo. Já oramos no início, né? E vamos orar aqui. A pastora tem uma sobrinha, a Tatiene, e a mãe da Tatiene está com a saúde muito debilitada, né? Está com suspeita lá, início de Alzheimer, enfim, assim, a situação dela não está muito legal, né? E além de estar com essa início, né, de Alzheimer e tudo mais, a saúde dela não está bem, ela está com outras complicações. Então, a Tatiene pede, né, para que nós oremos para que Deus cumpra o propósito dele na vida da mãe dela. Olha que coisa tremenda, né, irmãos? Então, nós vamos estar orando aqui, vamos estar colocando diante do Senhor. Eu desejo que você tenha um domingo abençoado. Te espero logo mais. Tem uma palavra também logo mais à noite que vai mexer com o teu coração, que vai te motivar, e eu quero crer que o que você vai ouvir também logo mais à noite vai fazer você se movimentar e dar uma ressignificada na sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, se você tem mais algum pedido, agora não vai dar mais tempo da gente anotar, né? Aí na sua casa, onde você está, coloque a sua mão no seu coração, né? Faça essa mãozinha de concha também, que a gente vai estar orando, e Deus, que conhece todas as coisas, a Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa língua, Ele já conhece tudo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante do Senhor, Deus, esses pedidos de oração aqui. O pedido do Aguinaldo, primo da Ziane, que nós já oramos no início dessa ministração. Mais uma vez eu te peço, Deus, confirma, Deus, o milagre na vida desse homem. Eu oro também pela mãe da Tatiene, Senhor, minha sobrinha. Pai, vai ao encontro, tem misericórdia. Cumpra, Senhor, o teu propósito na vida dessa mulher. Deus, que em nome do Senhor Jesus, ela, nesse momento de tanta diversidade, tanta dificuldade, Senhor, que ela possa, como o cego Bartimeu, ouvir a tua voz. Que ela possa, Senhor, se levantar e que ela possa ir até o Senhor, que seja um momento de conversão, que seja um momento de entrega, que seja um momento, Pai, em que ela realmente possa ver o Senhor, Deus, transformando a história da sua vida, e age na saúde dela, Pai. Age, Senhor, nessa situação, Pai, que a Tatiene veja a boa mão do Senhor agindo em favor da sua mãe. Pai, que esse domingo, Pai, seja um domingo onde o Senhor conduza-nos durante todo o dia. E logo mais à noite, Senhor, que estejamos todos. Pai, que em nome do Senhor Jesus, aqueles que não participaram agora pela manhã, participem também à noite. Senhor, que nós sejamos movidos, Pai, a termos, em nome do Senhor Jesus, uma presença maciça hoje de membros da igreja para ouvirem aquilo que Tu queres dizer. É a nossa oração, Pai, e que em nome de Jesus, Senhor, ainda que à beira do caminho, nós possamos ouvir o Senhor, nós possamos nos levantar e ir até ao Teu encontro, para que o Senhor mude, transforme, restaure aquilo que precisa ser mudado e transformado. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amado, eu quero fazer um desafio a você. Talvez hoje
seja o nosso último culto pela live. Talvez, hoje à noite. Queria te fazer um desafio. Nós até temos tido uma assistência muito boa, né? Eu quero, inclusive, agradecer você que tem estado conosco aqui, não tem nos deixado, participa dos cultos de domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. Você é maravilhoso, é maravilhosa. Deus te abençoe e te recompense. Queria te fazer um desafio hoje. Queria que você contactasse o maior número de pessoas para estar assistindo o nosso culto hoje. Eu queria ver hoje o nosso culto tendo um top de 50 visualizações, né? 50 pessoas participando conosco aqui, mandando mensagens, né? Participando do culto. Será que é impossível isso? Eu acho que não, não é? Então, divulgue o nosso culto hoje. Contacte as pessoas quando estiver chegando próximo, né? Lá pelas 18 horas, faça ligações, contatos, vai começar o culto e tal, você, poxa, é muito bem-vindo, né? Liga aí o teu telefone, entra no Face e tudo mais. Se você tiver alguma dificuldade, faz contato com a gente, a Jéssica pode mandar um link, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus seja sobre você. É a nossa oração e o nosso desejo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz, até logo mais.